Fala pessoal, bom dia! Vamos para o Morning Call do dia 15 de setembro de 2023. Pois é, um dia após a nossa bolsa performar em alta de um pouco mais de 1%, eu já falo disso, já mostro o gráfico para vocês. Vamos falar então o porquê desses motivos. Primeiro, a China acaba cortando juros para incentivar o seu mercado imobiliário. E isso fez com que o minério de ferro subisse, performando as ações de mineração e siderurgia aqui do Brasil e também de Petrobras, com as commodities em alta. O destaque até para o Brent, que acaba subindo ali, trabalhando em patamares acima de 94 dólares o barril. Bom, outros dados que acabaram performando esse tom positivo é a questão dos Estados Unidos estar apresentando dados favoráveis para o soft landing da sua economia e, consequentemente, caracterizar o quê? A manutenção da taxa de juros na semana que vem, no dia 20, quando teremos super quarta decisão de juros lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Bom, essa sexta-feira começa com um tom ainda positivo, repercutindo as belas movimentações de ontem. A China acaba de estimular a economia com questões de cortes ali para empréstimos mais curtos, de 14 dias, fazendo com que as bolsas performem em tom positivo lá na Ásia. Outro ponto é o mercado de tecnologia ontem, com o maior IPO da história da Nasdaq, a empresa ARM de tecnologia acaba tendo uma bela movimentação e incentivando todo o setor. Um ponto positivo também para as ações chinesas, mas que apresentaram uma semana com fechamento sem grandes direcionais, até porque essa movimentação, esse tom mais positivo, começou a ocorrer só nos últimos dias desta semana. Então, vamos ver como é que ficou principalmente também os dados apresentados na noite de quinta-feira, na noite de ontem, sobre os dados da economia chinesa, como vendas do varejo, taxa de desemprego e produção industrial, que também ajudou a estimular um pouco mais. A Europa segue o bom humor, pessoal. Por quê? Ontem teve um aumento da taxa de juros lá na Europa e a Christine Lagarde, presidente do Banco Central, acabou, colocando um pouco alguns direcionais em seu discurso, projetando praticamente o final do ciclo de alta da taxa de juros na Europa, mas deixando sempre o radar aceso que, se houver necessidades, vai sim continuar aumentando, mas demonstrando que alguns pontos da economia já têm um controle melhor do que o esperado junto com a sua retomada econômica. E nesta manhã de sexta-feira, os mercados europeus seguem o bom humor de ontem, repercutindo as falas da senhora Christine Lagarde. Bom, hoje é um dia que tem um calendário econômico não muito cheio. Já vou estar mostrando para vocês aí. Nós temos os futuros norte-americanos trabalhando sem um grande direcional definido, mas temos commodities performando novamente em alta, principalmente o minério, com alta de 2,44, com a questão desses cortes que eu acabei de informar para vocês lá na China, dos prazos mais curtos para empréstimos para o setor imobiliário. Certo, pessoal? Vou estar mostrando agora para vocês como é que estão os mercados, o calendário econômico de hoje. Os dados da China apresentados na noite de ontem, e vamos nos preparar para o final desta semana. Tá aqui, pessoal, o mercado do asiático performando majoritariamente em alta, mas fechando a semana sem um grande direcional. Destaque até para a Hang Seng, que subiu aqui 1,03 a bolsa de Hong Kong. A Europa acompanha o bom humor positivo e tá aí, turma, o índice Eurostock sobe aproximadamente 1% neste exato momento, com somente a bolsa da Rússia, que está caindo neste exato momento. Por quê? Porque eles realizaram um aumento da sua taxa de juros, E a notícia está até aqui do lado, ó. Rússia eleva a taxa básica de juros em um ponto percentual de 12% para 13%. E se você, se os juros têm um aumento, você acaba desestimulando o mercado de renda variável. Temos aqui, ó, o fechamento dos índices americanos, ontem todos em alta, Então repercutindo o tom positivo, a bolsa que fechou em alta de 1,03% a 119.400 pontos. Temos os futuros norte-americanos, o S&P subindo 0,16, a Nasdaq 0,01 e Dow Jones 0,30 de alta. E temos todas as commodities que podem incentivar o crescimento da Bolsa Brasileira em alta aqui no mundo lá fora. Como minério de ferro subiu 2,33, petróleo WTI 0,43 e o Brent, conforme eu falei para vocês, a 94 dólares o barril, subindo 0,32. Temos o DX tendo uma leve desvalorização neste exato momento, caindo 0,07%, ele que neste momento se desvaloriza ali perante o euro, tá?
Tá aqui, ó, o gráfico do Ibov, ele que foi pro rompimento dessa região, algo que não ocorria, turma, desde o meio de agosto. E ele fecha acima, vamos ver se agora a gente busca ali os 120, 350 pontos. Uma bela região. Tá aqui, pessoal, tivemos Vale subindo 4,10%, junto com CSN, junto com Bradespar, Petrobras também performando num tom positivo, A4 subindo aí mais de 2,5%, 2,94%, vamos ver como é que fica a movimentação nessa sexta. E tá aqui, pessoal, dados da China no dia de ontem. Produção industrial levemente acima do esperado, um belo ponto. Vendas do varejo, tá aqui, ó, 4,06, e taxa de desemprego levemente abaixo, que caracteriza que a China sim está apresentando a sua retomada econômica até com certo controle do mercado de trabalho, um tom positivo para a economia. E para o dia de hoje, pessoal, tá aqui dados de balança comercial da Europa, tá? Já foram divulgados, vindo levemente. Desculpa, não teve a projeção, né? Mas vindo abaixo do anterior, mas vindo em saldo positivo. O destaque vai ficar para as 9 horas da manhã a divulgação das vendas do varejo aqui do Brasil. Depois nós vamos ter produção industrial lá nos Estados Unidos às 10h15 da manhã. E depois a confiança do consumidor de Michigan. Certo, pessoal? Bom, então vamos ficar de olho nesses horários aí, principalmente os dados norte-americanos. Então 10h15, 11 horas da manhã devem trazer uma volatilidade um pouco mais expressiva para a bolsa. Tá, aguardo todos vocês às 8h45 ao vivo no canal Decolando na Renda. Tamo junto, um belo sextou para você, juízo para não devolver a semana, que deve estar no positivo. Beijo, beijo, tchau, tchau.